E agora, meu filho não arrota, o que eu faço? Será que eu preciso colocar ele para arrotar? Qual que é a melhor posição? Não sei. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre 5 dicas essenciais sobre o arroto do bebê. Então não perca e assista até o final, tá bom, gente? Bom, gente, arroto do bebê. E agora, como é que a gente faz para descomplicar isso aí? Gente, eu trouxe então 5 dicas super importantes sobre esse assunto que é o arroto do bebezinho. E aí, para isso, eu trouxe aqui um bebê, né, um bonequinho. No caso, é a Bibi, que vai ajudar a gente, vai nos ensinar como que a gente faz o arroto do bebezinho. Então, primeiro ponto, né? Então, primeira dica é o bebê, quanto tempo, que é uma pergunta que também sempre fazem, quanto tempo que eu preciso esperar para o bebê arrotar, ou quanto tempo que eu preciso esperar depois que ele mama para colocar o bebezinho para arrotar. Então, a ideia, gente, é que o bebê, né, por mamar aqui, é um líquido, o leite volta e pode ser que também entre ar e venha se incomodar, e aí isso atrapalha o soninho dele. Então, depois que o bebê mama, o ideal é que você coloque o bebê mais verticalizado. Então, como que seria isso? Você vai colocar o bebezinho mais sentadinho, você pode estar apoiado numa almofada de amamentação, aqui como eu quero mostrar para vocês, a almofada. Então, supondo que você tá aqui é a almofada de amamentação. Deixa eu arrumar aqui para mostrar para vocês. Ó, então aqui, ó, gente, só mostrando a minha almofada, a minha super almofada. Ó, tá vendo? Minha super almofada de amamentação. Então, você vai colocar como o bebezinho? Você vai colocar o bebezinho assim, né? Ele mais sentadinho aqui. E você pode também usar assim, dessa forma, você pode segurar o bebê assim e ele mamar, tá bom? Uma outra dica, vamos arrumar aqui. Então, uma outra dica então, primeiro, posição mais verticalizada, né? Segundo, você vai colocar o bebezinho, quanto tempo? Você tem que colocar o bebê mais ou menos, né, de 10 a 20 minutinhos mais levantado. Se é um bebê que mama bem, ele já dorme, tranquilo, não costuma ficar incomodado, você pode deixar menos tempo. Você vai observando o seu bebê. Se ele fica tranquilo, você pode deixar ali 10 minutinhos que nessa posição mais vertical, que ele vai ficar bem, tá? Se é um bebê que tem refluxo, que volta bastante leite, ou até um bebê que tem doença do refluxo, que isso é um pouquinho diferente, né? E você vai diagnosticar, o seu médico é que vai diagnosticar, você vai precisar deixar mais tempo elevado, mais ou menos, pelo menos uns 30 minutinhos aí, nessa posição mais verticalizada, tá bom? Outra pergunta que me fazem, outra dica é posições para arrotar, posições. Então você vai colocar como? Existe a posição, que é essa posição aqui, que é uma posição super confortável, né? Você deixa o bebezinho assim, meio na posição ventral e encostado aqui no seu peito. A mãe gosta muito, né? Uma posição bem confortável, porque você coloca o bebezinho aqui e fica esperando ele arrotar. Depois que ele arrota, se ele quiser mamar o outro peito ou não quiser mais mamar, ele que vai dar os sinais, porque ele vai começar a mexer a cabecinha, a procurar o peito, assim, abrindo a boquinha. Senão ele vai ficar tranquilo. Então essa é uma posição. Uma outra posição, e aí você vai segurar assim, ó, aqui, tá vendo a base? Se segura dessa forma. A outra posição já está aqui, é uma posição que os pais, né, que o pai gosta muito. Você traz os bracinhos do bebê assim pra cima, ele abraça o seu ombro, né, essa parte, e fica assim. E aí, essa porção do braço, você encaixa no bumbumzinho do bebê, pra ele ficar apoiadinho. Com a outra mão, você pode usar pra descansar e pra colocar aqui nas costinhas dele. E aí, você não esquece de colocar um paninho
porque às vezes volta leite e aí você vai molhar toda a sua camiseta. Ou pode acontecer mesmo, não tem problema. Então essa é uma das posições. E a outra posição é a posição tradicional. Assim, não é nenhuma posição muito, como fala, diferente. Então você acaba colocando ele, por exemplo, eu dei mamar, aí ele dormiu, né? Você não vai querer, tipo, tirar o bebezinho do lugar. Então ele dormiu nessa posição, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Então o bebê dormiu nessa posição. Você tá segurando o bebê. E você não quer mudar ele daqui, você vai delicadamente trazer, ó, tirar o bracinho do bebê assim, bem cuidado pro bebê não acordar, né? E aí você vai colocar ele mais assim, pronto. Você não fez grandes mudanças na posição do bebê, você não fez grandes mudanças, certo? E o bebezinho tá tranquilinho aqui, ok? Então essa é uma posição. A outra dica é, o bebê precisa, gente, sempre arrotar. Ele precisa arrotar? Eu falo assim, não é sempre que o bebê arrota. Muitas vezes o bebê não engoliu o ar, ou ele tá tranquilo, não tem muito ar para ele eliminar, né? Porque a questão do arroto é justamente se entra o ar durante a alimentação. E aí ele não vai arrotar. Mas você colocar o bebê na posição de arrotar após a mamada é interessante, porque se ele estiver incomodado, vai acontecer, tá bom? Ele vai fazer o arroto. Então não necessariamente precisa, não é obrigatório, mas coloque na posição para arrotar, que se ele for arrotar, ele vai já estar numa posição favorável, ok? E por fim, gente, uma última dica é, não arrotou de jeito nenhum, o que eu faço? Muitas vezes a gente muda de posição, né? Então eu mudo o decúbito, só o fato de eu, por exemplo, pegar o bebezinho que está deitadinho, colocar ele aqui, você já faz com que o bebê arrote, porque você mobiliza e o ar sobe e o bebê arrota. Ou ele tá aqui desse lado, tenta colocar ele deste lado para ver se mudando um pouco a posição ele muda, ou colocando ele aqui, às vezes uma leve batidinha nas costas, que não é obrigatório, mas pode ajudar, também é possível, tá bom? Então essas foram as dicas, né? Eu acho que foram até mais que 5 dicas, mas essas foram pelo menos 5 dicas essenciais sobre o arroto do bebê. Se você gostou, curtiu, compartilhou, se inscreva no canal, curte, compartilha, comente aqui e até a próxima. Tchau, tchau!